A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também foram aprovados o projeto que proíbe a venda nas escolas de alimentos nocivos à saúde e o que permite às empresas a concessão de férias proporcionais. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que dá às empresas a possibilidade de conceder férias proporcionais aos empregados após 6 meses de carteira assinada, desde que o benefício esteja determinado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também foi aprovada a autorização para que trabalhadores com menos de 18 e mais de 50 anos possam fracionar as férias. A matéria seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Na verdade, é uma anomalia, porque o que os outros trabalhadores têm, aqueles que têm menos que 21 e mais que 50, a juventude não tinha. Então foi assegurado a todos o mesmo direito das férias parceladas. Já na regulamentação da nova lei das domésticas, o relator do projeto que criava uma guia única para a cobrança dos encargos patronais lembrou que o Senado aprovou em julho matéria que tratava do assunto. Isso foi amplamente debatido, foi aprovado pela Casa e em referência a isso, vamos direto ao voto, opinamos pelo arquivamento do projeto. A alimentação de crianças e adolescentes nas escolas também foi debatida. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei que proíbe o licenciamento e a renovação de alvarás das lanchonetes que venderem alimentos pouco nutritivos ou ricos em açúcar, sódio, gordura saturada e gordura trans. A ideia desse projeto é exatamente penalizar os estabelecimentos de ensino que atuam nas escolas, vendendo esses produtos que não são saudáveis para a alimentação das crianças, e também o Sistema Único de Saúde estabelecer uma ampla campanha de divulgação entre os professores, os educadores, as crianças e as famílias para a importância da alimentação saudável das crianças nas escolas de educação básica. Os parlamentares também aprovaram o relatório com as emendas apresentadas pela Comissão de Assuntos Sociais à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator da matéria na comissão, senador Cacildo Maldaner, decidiu unificar em 5 ações todas as sugestões apresentadas. E as ações que mais se destacaram dentro dessas 5 são o trabalho escravo, a saúde para a mulher no geral, a assistência para os deficientes, implementação de meios de atendimento a toda a população com a saúde gratuita, é um apelo muito forte. Mais ou menos são os temas, a saúde para a mulher, em toda a sua amplitude, quer dizer, a gente sentiu que são as demandas mais fortes apresentadas pelos colegas nessas 50 e poucas emendas para que sejam as prioridades na Comissão de Assuntos Sociais para o exercício 2014. Outra comissão que aprovou emendas à LDO foi a de Desenvolvimento Regional e Turismo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os critérios para a elaboração do Orçamento Geral da União. 2 emendas destinam recursos para a promoção do turismo, por meio de projetos de infraestrutura, de qualificação profissional e de certificação de equipamentos e serviços do setor. Outras 2 emendas tratam de investimentos para a melhoria da mobilidade urbana. Um dos objetivos é garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Os senadores também aprovaram emenda para apoiar a Política Nacional de Defesa Civil no combate e prevenção de desastres naturais. O prazo para a apresentação de emendas à LDO termina nesta quinta-feira. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Lobão Filho, marcou para o dia 19, segunda-feira, a conclusão do relatório preliminar e para o dia 22, a votação do relatório final da lei. Ontem à noite, a Câmara aprovou em primeiro turno a PEC do orçamento impositivo. A proposta obriga o governo a pagar todas as emendas individuais de parlamentares apresentadas ao orçamento. A PEC ainda tem que ser votada em segundo turno e depois passar por 2 votações no Senado. Construir hidrelétricas com grandes reservatórios é uma alternativa condenada por muitos ambientalistas. O assunto foi discutido em audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e Meio Ambiente. As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, e de Belo Monte, no Pará, são do tipo fio d'água.
Nesta tecnologia, não existem barragens com grandes quedas e os reservatórios também são menores. Como não é possível armazenar a água para controlar a vazão, a produção de energia diminui nos períodos de seca. Nas usinas tradicionais, com grandes reservatórios, o aproveitamento do potencial hídrico é maior, porque os administradores procuram manter sempre o nível de água adequado para a geração de energia. Essas características da produção hidrelétrica trazem vantagens e desvantagens para os dois tipos de usina. Qual modelo deve então ser adotado como prioritário no país? A questão foi debatida em uma audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Os especialistas disseram que a pressão de organizações não governamentais tem inviabilizado os projetos de hidrelétricas com grandes reservatórios, que provocariam mais desmatamento e impactos sociais. Eles defenderam as barragens, tanto para a produção de energia quanto para outros fins. Barragens e reservatórios têm sido utilizados na administração de eventos hidrológicos extremos há 4.000 anos. Riscos hidrológicos relacionados a enchentes e estiagens têm sido efetivamente mitigados através do uso inteligente do armazenamento provido por reservatórios. Os representantes do governo negaram que haja preferência pelas usinas a fio d'água. Eles admitiram que as pressões pela preservação do meio ambiente e das áreas indígenas na Amazônia dificultam a construção de grandes reservatórios, mas disseram que os projetos são aprovados de acordo com a viabilidade técnica. A gente não pode se fazer cortes tendenciosos, né? Se eu quero valorizar um determinado tipo de geração, eu digo que o impacto global é mais importante. Se eu quero vilanizar esse dia, eu digo que o impacto local é mais importante. Todas elas terão impactos nas mais diversas dimensões e no tempo. E nós devemos fazer essa discussão de uma forma transparente e as opções têm que ser claras para todos e por que nós estamos tomando essas decisões. Chacurão, eu tenho um problema, eu faço uma usina, é um excelente lugar para fazer uma usina com reservatório, só que eu tenho terra indígena ali. Eu tenho que ter uma discussão mais forte, não é simplesmente, se o Ministério botar no planejamento, sai. Não é assim, isso aí é muito mais complexo. Para os senadores, o país não pode abrir mão de nenhum tipo de usina hidrelétrica que aumente o potencial de produção. Tem que insistir sempre pelo maior potencial, pelo melhor e mais racional potencial que nós podemos fazer. Os enfrentamentos, eles ocorrerão de qualquer maneira. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que destina recursos dos royalties do petróleo para educação e saúde. A votação foi viabilizada por um acordo que prevê nova lei para diminuir o repasse do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal no médio e longo prazo. A ideia é que em cerca de 15 anos os rendimentos do fundo sejam suficientes para suprir as metas do Plano Nacional de Educação e da Saúde. Até lá, 50% do capital principal do fundo serão aplicados em educação, até a meta de 10% do PIB. Para a saúde, a regra ainda não foi definida. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Representantes das associações de pais e amigos dos excepcionais vieram ao Senado pedir apoio para garantir a manutenção do ensino especializado aos alunos com deficiência. Segundo a APAES, 5.000 pessoas de todo o país vieram a Brasília pedir a manutenção do texto original do Plano Nacional de Educação que trata dos alunos especiais. Eles fizeram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional e depois se reuniram com os senadores da Comissão de Educação. O texto do Plano de Educação aprovado pela Câmara prevê que alunos especiais estudem preferencialmente em escolas regulares, mas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o termo preferencialmente foi retirado, o que na prática poderá impedir que esses alunos frequentem escolas especiais. O aluno que está pronto, ele vai para a escola comum. Agora, tirar o preferencialmente limita a família a dizer eu só posso fazer matrícula na escola comum. E não é isto. A família tem que ter o direito de cidadã de escolher onde quer que o filho vai estudar. Nós temos inclusive escolas que são públicas. Muitas escolas são públicas, exclusivamente para pessoas com deficiência. O senador Álvaro Dias, relator da matéria da Comissão de Educação, garantiu que vai restabelecer o texto original aprovado pela Câmara dos Deputados. O ensino especial ministrado pelas
A paz é fundamental e adequado, e que a existência das APAES não exclui a hipótese dos seus alunos frequentarem o ensino regular. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu 2 grupos de agricultores do Nordeste. Um deles veio ao Senado pedir o perdão da dívida de afetados pela seca. O outro, a modernização de uma lei sobre o setor. Em visita ao Senado, representantes da Federação dos Plantadores de Cana pediram a modernização da lei que regula a produção açucareira, editada na década de 60. A mudança seria incluída na medida provisória que autoriza o pagamento de subsídios a produtores rurais do Nordeste. Para fazer esse vínculo, esse elo entre a indústria e o fornecedor de cana, há necessidade do reconhecimento das associações. Então, essa proposta de lei legitima a associação como legítima representante do fornecedor, do pequeno fornecedor de cana do Brasil. Já o movimento dos agricultores endividados do Nordeste veio pedir a derrubada dos vetos à medida provisória que perdoa a dívida de afetados pela seca na região. Segundo eles, 500 mil pequenos agricultores deixarão de ser beneficiados. A região que perdeu tudo com a seca e agora a gente está tendo a infelicidade de ver os oficiais de justiça na porta de todos os pequenos produtores, marcando leilões de pequenas propriedades, além da seca agora perder as propriedades. Temos que derrubar esse veto, porque senão o Nordeste vai se acabar. Além da seca, a destruição agora do governo federal, mandando os bancos leiloar as pequenas propriedades. O senador José Sarney deixou a unidade semi-intensiva e foi transferido para um quarto do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O senador, de 83 anos, foi diagnosticado com dengue aguda e pneumonia bacteriana. Segundo o hospital, ele se recupera gradualmente, mas ainda não há previsão de alta. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Assista a seguir a reapresentação da sessão plenária desta quarta-feira. Boa noite e até amanhã.